Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite, amém? Vocês estão bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Quero agradecer o pessoal do louvor, obrigado. Só o teclado, se puder. O tecladista sempre tem um trabalhinho a mais, né? Tem galardão a mais também, viu? Oh, aleluia. Como meu coração, gente, está cheio de alegria em estar aqui essa noite. Eu quero agradecer ao pastor Calxande, Marcela, a esses meus amigos maravilhosos, Léo e Márcia, essa família que eu tanto amo. Estar aqui hoje é um milagre. E poder falar da palavra de Deus para vocês é um milagre. São muitos anos que Deus tem gerado o Canadá no meu coração, exatamente 20 anos já, mas chegou o tempo de cumprir aquilo que Deus disse. Sabe por quê? Porque o que Deus diz acontece e se manifesta na minha vida e na sua vida. Nós estávamos cantando agora que não tenho medo, a minha fé firmada está, que vitorioso Ele é, na tempestade Ele está. Deixa eu te dizer, o que vence a tempestade é a palavra, e a palavra está dentro de você, querido. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, eu sei que existe uma palavra dentro de você, uma palavra de Deus ministrada ao teu coração, que te coloca a andar sobre as ondas e andar em milagres. Não importa o que esteja acontecendo, querido, você, assim como Ele é, também é vencedor. Você é vitorioso. Desde quando a equipe de música começou a cantar essa canção, o Espírito Santo começou a me dizer: olha, assim como eu sou vitorioso, vocês também são, porque a minha palavra está dentro de vocês. Não importa o que está acontecendo, se tem um temporal do lado de fora, se tem grandes ondas, o que importa é a palavra de Deus. Porque é essa palavra, querido, que nos mantém de pé. Essa palavra que nos mantém em saúde, que nos faz andar em vitória, triunfando sobre todas as coisas, amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria te convidar a fazer uma confissão comigo. Pega a tua Bíblia nesse momento, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Levanta a sua Bíblia bem alto, como já ouvi alguns pregadores dizerem, para fazer, sabe, raiva a Satanás. E dizer assim comigo: eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. E eu sou o que a palavra diz que eu sou. Amém? Querido, isso é realidade. Isso é verdade. Isso não é uma história inventada. Isso não são palavras bonitas. Isso é a realidade da palavra de Deus que opera na minha e na sua vida. Amém? E, querido, quando nós decidimos andar em fé, quando nós decidimos andar pelo que essa palavra diz, nós precisamos entender e conhecer bem aquilo para o qual Deus nos chamou. Eu sei que se nós não conhecermos aquilo que nós estamos crendo, como é que nós podemos crer se a fé, ela é uma firme convicção das coisas que se esperam, mas que não se veem? Precisamos entender aquilo que estamos esperando. E isso, querido, eu não falo apenas de um chamado de repente para uma nação, mas se você tem um chamado para uma nação, isso é para você. Mas, querido, existem incontáveis e infalíveis promessas nessa palavra para mim e para a sua vida. E nós precisamos todos os dias crer pelo que a palavra diz. Porque o justo, ele vive por isso. Se a gente não crer, querido, como é que nós vamos experimentar a vida abundante que Jesus conquistou para nós? É pela fé. Sempre será pela fé, amém? Precisamos entender pelo que nós estamos crendo. E Deus, ele tem me dado uma mensagem específica nesses últimos dias. E olha que interessante, essa mensagem começou aqui no Rio de Janeiro, no mês de fevereiro. Eu estava aqui fazendo uma visita também. A gente estava aqui passando um tempo com o Léo e Márcia. A gente chegou a vir aqui no culto. O apóstolo Sergião estava ministrando aqui naquela época também. E a gente estava passando por uma parte do nosso processo de mudança para o Canadá, de acordo com o chamado de Deus, desafiador. Mas de forma sobrenatural e milagrosa, Deus fez um milagre tão grande, querido, tão grande. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo: hoje eu estou te apresentando um novo lado do impossível.
Antes você achava que era impossível ir para o Canadá, mas agora é impossível você não ir para o Canadá. Querido, e Deus, Ele tem o desejo de nos ensinar como olhar da forma correta para as coisas que estão acontecendo em nossa vida e as coisas que estão ao nosso redor. Isso é tão importante, tão precioso, que Paulo, escrevendo, ele diz: olha, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Nós precisamos ter iluminação diante dos nossos olhos para enxergar as coisas como realmente são. E sabe, a palavra de Deus, ela é essa luz, ela é essa lâmpada que ilumina, que traz clareza, que traz convicção para aquele que precisa. Se você precisa dentro do teu coração de convicção, eu creio que debaixo dessa unção hoje o Espírito Santo vai ministrar isso a você. Quando a gente não tem convicção, a gente não sabe para onde a gente está andando, a gente não tem certeza, a gente não tem firmeza. Mas essa noite é um ponto de ruptura. A partir dessa noite, coisas que precisavam de confirmação no seu coração, vai chegar essa confirmação. Você vai perceber pelo Espírito essas coisas sendo reveladas a vocês. Oh, aleluia! Porque eu sei, que eu estou diante não de qualquer povo, mas de um povo que foi escolhido para levantar-se nessa cidade de uma forma tão poderosa, para influenciar, para mudar realidades, para ter acessos que muitas pessoas não têm, mas que daqui de dentro, pastor, sairão. Acessos estão sendo liberados nessa noite. Aleluia, obrigado Espírito Santo. E o Senhor tem me dado uma mensagem por isso, porque muitas oposições se levantaram. E sabe, querido, oposição não é para causar medo no nosso coração, não. Deixa eu te falar, isso é mentira de Satanás. Amém? Quando você olha aquelas provas de corrida, quem já viu na televisão aquelas provas de corrida com aqueles obstáculos para o salto? Deixa eu te falar, aquilo ali foi colocado, não foi para atrapalhar o atleta não, foi para desafiar o atleta se ele consegue superar aquilo ali. Os obstáculos não estão diante de você para te parar, não. Não foi Deus quem colocou os obstáculos. Mas não olha para eles como uma limitação para você avançar. Olha para eles como um obstáculo superado, como um desafio superado. Se vê correndo essa corrida, querido, e saltando por aquilo que tiver de sua frente. Oh, aleluia! Nada vai te parar. Obrigado, Espírito Santo, por essa convicção de que nada vai nos parar. Mas é bem certo que às vezes quando a gente olha os obstáculos que surgem na nossa frente, no meio do caminho, é natural da mente, olha só, não é espiritual, é natural da mente pensar como que vai ser, como que vai acontecer, como que isso vai se manifestar. Sabe, mas o mundo tem um ditado que diz que nem tudo que parece é. Sabe que tem uma certa verdade nisso? Às vezes a gente está olhando da maneira errada. Mas a palavra diz lá em Salmo, olha, eu olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Quem já se viu nessa situação? Diante de uma situação, olhando para cima e dizendo, meu Deus, de onde vai vir esse socorro? De onde vem a ajuda? Será que só eu em algum momento na minha vida encontrei uma situação que olhei para cima, coloquei as mãos na cabeça e pensei, meu Deus, e agora? Mas olha, o próprio salmista ele vem e responde, o meu socorro, ele vem do Senhor. Gente, isso é tão precioso, porque nós vemos que nós não podemos olhar para as circunstâncias externas. Sabe, quando ele fala, eu levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o socorro. Só que logo em seguida ele responde a si mesmo, o meu socorro vem do Senhor. Querido, as respostas que nós precisamos não estão do lado de fora, elas estão por dentro. E o que nós precisamos fazer é tirar os olhos daquilo que está acontecendo fora e olhar para aquilo que está acontecendo dentro. Porque é o que está acontecendo dentro de nós que vai mudar a circunstância. Aquilo que vai virar o jogo é o que está acontecendo dentro da gente, querido. É por isso que essa palavra nessa noite é para tirar os nossos olhos de circunstâncias e colocar os nossos olhos no lugar correto, onde existe socorro, onde existe resposta para a nossa vida. E deixa eu te falar, a resposta ao socorro, às nossas necessidades é a palavra. Essa é a resposta de Deus para tudo que a gente precisa. Essa é a resposta de Deus para aquilo que a gente está procurando. Aleluia, essa palavra, querido, ela é socorro para a nossa vida.
E Ele enviou a sua palavra e o sarou. Essa palavra também é cura. Essa palavra manifesta cura sobre aquele que precisa. E quando nós simplesmente decidimos olhar para o que a palavra diz, ao invés das circunstâncias, nós começamos a desfrutar de um lugar, querido, onde grandes milagres acontecem na nossa vida. Onde não é qualquer milagre, não. Eu estou falando de milagres grandes, impossíveis, que vão acontecer na sua vida para revelar a glória daquele que é capaz de fazer abundantemente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Por causa de quê? Do seu poder que opera onde? A palavra diz dentro de mim, dentro de você. Existe um poder de Deus operando, querido, para fazer mais além da nossa capacidade até mesmo de sonhar, de desejar. Deus, Ele está interessado em nos fazer viver grandes histórias, de termos grandes testemunhos para contar. Sabe, quando a gente coloca justamente o nosso olhar no lugar certo, que a gente olha para dentro de nós e a gente percebe aquilo que o Espírito Santo está falando, as direções que Ele está trazendo, a palavra que Ele está nos lembrando, nós começamos a desfrutar de vitórias diante desses momentos onde muitas vezes a gente precisa de um socorro. Pedro, ele andou sobre aquelas águas quando ele saiu daquele barco. Por um breve momento ele começou a afundar, mas a própria palavra levantou ele daquele lugar, querido. A palavra está nos levantando, amém? Aleluia. E como eu disse, Deus, Ele está tirando os nossos olhos das circunstâncias e colocando os nossos olhos na palavra, no lugar correto. Porque uma das coisas que é papel de Satanás é ser enganador, é tirar a nossa atenção, é nos distrair com uma grande mentira, com uma grande ilusão. Esses dias eu cheguei em casa e uma Edma, ela estava assistindo um filme, e era um filme chamado, eu não sei em português, em inglês é Now You See Me, mas Truque de Mestre. Quem já assistiu esse filme de uns mágicos? E eu lembro que no filme ele mostra que o segredo do truque é que enquanto ele está te distraindo aqui, o verdadeiro truque está acontecendo em outro local. Sabe que ser um enganador, um ilusionista é um negócio de Satanás? Ele levanta situações aqui às vezes para tirar o nosso olhar de onde realmente a coisa está acontecendo. O lugar onde as coisas estão acontecendo na nossa vida é na palavra. É por isso que ele quer tirar o nosso olhar, querido. Ele trabalha com distração, mas toda distração, todo engano diante dos nossos olhos hoje está sendo desfeito pela palavra de Deus. Ele está tirando os nossos olhos. A palavra diz, olha, em Hebreus 12:2 fala: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Sabe, outras versões elas vão dizer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente vai no dicionário bíblico, esse firmemente ele traz o significado de tirando os olhos de outras coisas e fixando eles em algo. Deus está nos chamando nesse tempo, querido, para tirar os nossos olhos de outras coisas e fixarmos os nossos olhos nele. Por quê, querido? Porque não dá para perder tempo, não. Efésios diz, precisamos remir o tempo, querido, tem muita coisa para acontecer e Deus, Ele conta com você. E nós precisamos entender que nós não podemos nos pegar distraídos, enganados por Satanás, olhando para truques de mágica que ele está fazendo, truques de ilusão que eles estão fazendo, quando a palavra de Deus está de fato operando milagres em nossa vida. E nós não podemos negociar o nosso olhar. Diga para quem está do teu lado: meu irmão, não negocia o teu olhar da palavra. Ela vai te manter vivo. Minha querida, e a gente vai ter que ser intencional fazendo isso. Olha que a tradução do texto, ela diz que nós precisamos tirar os nossos olhos de outras coisas e fixar eles em algo. Somos nós quem decidimos para onde nós olhamos. Talvez o nosso corpo pode ter muitas reações involuntárias, mas somos nós quem coordenamos o nosso olhar. Você não escolhe olhar para essa televisão e de repente seu olho vai estar olhando para o que está acontecendo aqui no teclado. É uma decisão. O nosso olhar sempre vai ser uma decisão. E quando nós decidimos olhar para o lugar certo, nós temos segurança.
É como quem está dirigindo um carro. Você não vê sinalizações do teu lado. Você vê sinalizações na sua frente. Você vê sinalizações acima. Então, querido, não deixa Satanás chamar a atenção para os lados. Permanece olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Continua olhando para frente. Continua olhando para cima. Porque Deus tem direções e sinalizações para a sua vida. Ele tem, querido, sempre a sinalização perfeita na tua vida. Vai ter momentos que o sinal vai estar verde, ele vai dizer, vai filho, avança. Vai ter momentos que ele vai dizer, opa, um pouquinho de atenção. Vai ter momento que ele vai dizer, opa, espera um pouquinho, para que um acidente não aconteça ali na frente. Querido, a vontade de Deus sempre vai nos livrar, vai nos colocar em segurança. Então, se de repente você está avançando e você parou no sinal vermelho, não fica reclamando, não fica murmurando. Lembra que isso é segurança de Deus para a tua vida. Se você ultrapassa isso, você pode sofrer um acidente. Mas Deus, Ele está te mantendo em segurança, aleluia. Porque Ele planejou coisas tão preciosas para a sua vida. A palavra diz que são planos de paz e não de mal. Amém? Você está comigo? E muitas vezes, sobre olhar a respeito dos planos de Deus para nós, sobre nós colocarmos o olhar nas promessas de Deus, naquilo que Deus diz, eu sei que muitas vezes aquilo que está diante da gente pode parecer difícil ou até mesmo impossível. Abraão, por exemplo, ele foi um homem que ele olhou para algumas promessas de Deus e parecia impossível diante dos olhos dele. Parecia que não dava para acontecer. Mas Abraão teve um modo de agir que a palavra nos ensina. E a gente vai falar exatamente sobre isso, querido. Abraão, ele creu mesmo quando parecia impossível. E você já parou para pensar o que é o impossível? A origem, o conceito, o que essa palavra significa. Eu, curioso, entrei no Google, coloquei lá procurando alguma frase sobre o que era o impossível. Eu queria ver o que é que o mundo pensa. E eu achei uma frase tão legal que dizia assim: impossível foi uma palavra inventada por alguém que desistiu. Eu falei, rapaz, interessante. Impossível é uma palavra inventada por alguém que desistiu. Eu falei, rapaz, esse negócio faz sentido. Se a pessoa tivesse chegado lá de verdade, ela não conheceria essa palavra. E eu fiquei pensando que muitas vezes, porque a gente está desistindo, é que as coisas parecem impossíveis para a gente. Mas era tudo uma questão de decisão. A gente podia crer ou não crer, a gente podia continuar ou podia não continuar. Mas sabe, esse, apesar de ser um conceito muito legal para a palavra impossível, é um conceito do mundo. Mas a palavra de Deus tem um conceito do que significa impossível. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Zacarias. Glória a Deus. Zacarias no capítulo 8. Eu estou usando a nova Bíblia Viva. Eu compartilhei com a mídia alguns slides que vão nos ajudar e vão te ajudar a fazer uma leitura comigo junto desse texto. Aleluia. Quando chegaram lá em Zacarias capítulo 8? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se a mídia puder colocar o texto de Zacarias, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor dos Exércitos diz: mesmo que isso pareça impossível para vocês, remanescente do povo, para mim isso é algo muito simples. Gente, olha o que Deus está dizendo para você hoje. Mesmo que isso pareça impossível para vocês, para mim isso é algo muito simples. Eu não sei o quanto você consegue perceber a diferença que a palavra consegue fazer na nossa vida quando ela transforma o nosso olhar. E é exatamente isso que ela está fazendo aqui. Deus, ele está mudando o nosso modo de pensar acerca de coisas que são impossíveis demais, que parecem impossíveis demais, para entender que para Ele, querido, é algo muito simples. Pode parecer difícil, mas para Deus é simples. Quando a gente olha para a nossa família, quando a gente olha de repente para um casamento que um cônjuge ainda não aceitou Jesus, deixa eu te falar,
pode, diante dos seus olhos, parecer impossível ou muito difícil. Mas Deus está dizendo, ei, é simples. Quando Satanás ele levanta, ele quer fazer parecer que é algo impossível, difícil demais. Mas é por isso que Deus ele está regulando nossa visão, regulando o jeito como a gente vê hoje para entender que é algo muito simples, querido. E além de simples, Deus ele é totalmente interessado em manifestar esses milagres na sua vida. Não basta a gente entender que é algo simples, a gente precisa estar certo de que Deus não apenas pode, Deus ele quer manifestar em nossa vida a realização de milagres extraordinários, que aos nossos olhos é difícil, mas para Ele é algo muito simples. E eu precisei entender isso, querido, porque o texto ele começa dizendo, mesmo que, sabe o que significa? Deus ele não conta com a nossa opinião. Deus não precisa da nossa opinião se é difícil demais ou se é fácil demais. Deus ele tem a opinião dele. Deixa eu te falar, eu prefiro ficar com a dele do que com a minha. A dele é sempre melhor, a dele é sempre, o pensamento dele é sempre mais alto, sempre mais preciso. E ele está dizendo, olha, escolhe ficar com o meu modo de pensar. Não depende de como você enxerga a situação. Porque eu estou dizendo para você que é simples de resolver, é simples de solucionar. E tão simples como é para Deus, também pode ser para a gente. É crer. E crer, acreditar. Ficar com a palavra que nós ouvimos. Ficar com aquilo que Deus disse. Ao contrário do que os especialistas disseram. E sabia que você pode andar nisso? Eu estive aqui no Rio em fevereiro. E eu pude fazer algumas coisas que eram necessárias a respeito do nosso visto para o Canadá. E eu tive muitas experiências preciosas. E eu voltei para casa. E aí no final de abril, eu recebi um diagnóstico de que eu estava com um câncer. Um linfoma de Hodgkin. E querido, foi tão engraçado, que quando tudo começou, eu estava me arrumando para a igreja, eu senti um caroço embaixo do meu braço. E eu falei, rapaz, esse caroço não estava aqui não. Aí no dia seguinte eu fui numa médica, que é uma irmã lá da igreja, ela fez, pastor, isso aí está parecendo um lipoma, é algo simples, você vai, faz uma cirurgia, resolve rápido, vai, viaja, vai embora para o Canadá, cumprir outra chamada e a gente resolve fácil. Vai fazer uma ultrassom, só para a gente já marcar a cirurgia. Aí eu fui fazer a ultrassom, cheguei na clínica. Aí a médica que estava fazendo ultrassom já começou a olhar com aquela cara de assustada. Aí mandou chamar um outro médico para poder ver junto com ela, um médico mais experiente. Aí fica aquele climão na sala, né? Mas, gente, eu dei para rir. Eu lembro que eu estava deitado aqui naquela maca. E eu virei assim pro lado, olhei para a parede. Enquanto eles conversavam, eu comecei a rir. Eu pensava, esse povo deve estar achando que eu estou doido. Porque ninguém tinha me dito nada, mas eu sabia que não estava normal diante dos olhos dele. Mas no meu coração existia uma alegria que eu não conseguia explicar. E eu saí daquele lugar e aí mandei o resultado para a médica. Ela não me respondeu, ficou em silêncio, me deu o vácuo. Aí eu liguei para uma outra médica, amiga minha, mostrei o resultado do exame. Ela desconversou também, não me disse nada, todo mundo fugindo. Eu falei, bom, tá todo mundo com uma cara de estranho, uma cara de preocupado. Uma coisa eu sei. Eu fico com o que Deus disse. Não importa o que seja. E aí depois de alguns dias, chegou aquele diagnóstico médico do câncer. E chega, Felipe, agora você precisa por um tempo adiar a sua viagem para iniciar um tratamento de quimioterapia. E sabe, querido, quando aquela notícia chegou, o Espírito Santo me lembrou, filho, quando Paulo ele fala a respeito da nossa caminhada cristã, ele compara com uma corrida atlética. Numa corrida, quem ganha a corrida? Aí eu disse, quem chega primeiro? Ele me perguntou, quem chegou primeiro? Foi o diagnóstico do médico ou foi o diagnóstico da palavra? Eu falei, foi o da palavra. Ele disse, então tá tudo certo. Querido, antes de qualquer informação
que possa vir na sua vida, que pareça uma tempestade, que pareça uma circunstância chegar, a palavra de Deus já chegou primeiro, querido. Antes de você entrar num consultório médico, de repente receber uma notícia ou informação, a palavra já está ali para você. E mesmo quando as coisas parecem tão difíceis ou impossíveis aos olhos naturais, a palavra funciona. E eu disse, é o seguinte, eu preciso fazer um tratamento, né? Existe uma lei natural dos médicos. Eu já estou curado. Isso é certo. Eu não estou doente. Eu estou curado. O médico não quer um tratamento? Vamos lá. Vamos realizar a nossa parte natural da coisa. Porque eu tenho uma palavra de Deus dizendo que eu vou para o Canadá. Eu tenho um relatório médico dizendo que eu vou poder ir para o Canadá. Então tá tudo certo. Satanás não tem nada como interferir nisso. E aí eu fui fazer o tratamento e muitas pessoas, elas se desesperavam, até choravam, amigos, e eu até cheguei a dizer para algumas pessoas, teve um amigo que eu disse, eu falei, por favor, engola o choro, porque eu não estou chorando, eu estou bem. Eu sei que era o amor e carinho daquela pessoa preocupada, mas, querido, eu decidi que a circunstância externa não iria me abalar, e que a palavra de Deus ia continuar prevalecendo na minha vida. E eu falei, Senhor, obrigado, porque eu vou passar por esse tratamento tranquilo. Já foram 10 sessões, só faltam mais 2 e eu estou completamente livre dessas sessões. E querido, eu não tive nenhuma reação. Não perdi o meu cabelo. Estou passando bem, as pessoas às vezes no hospital olham para mim chateados e perguntam, e o seu cabelo não caiu não? Eu falei, não, nem vai cair. Elas ficam indignadas porque eu estou tão bem, quando tantas vezes elas estão enfrentando algumas dificuldades com o tratamento. E eu sei que elas precisam da palavra da fé. Esses dias eu estava nessa última sessão, uma moça chegou para mim, ela está na sua 3ª sessão do tratamento e ela disse, Felipe, seu cabelo não caiu, né? Eu falei, não. Ela fez o meu, começou a cair. Eu falei, mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Assim como foi na minha vida, vai ser na sua. Você não vai ter nenhum efeito colateral, o seu cabelo não vai cair. Aí ela olhou para mim e ela respondeu bem assim, mas se cair faz parte do processo, né? Eu falei, meu Deus, você não entendeu. Você não entendeu, existe uma palavra que nos garante que nós podemos andar triunfando sobre todas as coisas, mesmo quando o mundo para o mundo é de um jeito. A palavra nos diz que sobre as circunstâncias do mundo, nós somos mais do que vencedores. E na minha cabeça eu preciso levar um livro para aquela irmã, eu preciso que ela entenda, eu preciso chamar ela para o centro de cura. Naquele momento eu não tive tempo de conversar e explicar muitas coisas para ela, porque ela estava numa ala diferente, não podia parar ali. Mas ela precisa entender o que a palavra diz, porque na hora que ela entender, ela sabe que ela tem direito. Quando nós não entendemos, Satanás, ele acaba roubando, querido. Deixa eu te falar, você foi chamado para andar em plena saúde. Fica com a palavra de Deus. Jesus já pagou um alto preço, ela é de graça para a nossa vida. Ela está disponível aqui todos os cultos. Para você se encher, querido. Mas sabe por que eu estive firme naquela situação? Porque quando a notícia chegou, já estava cheio da palavra. Jesus, ele disse, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como uma casa construída sobre a rocha. Quando vieram as chuvas, quando veio a tempestade, os ventos sopraram contra aquela casa, ela não caiu, ela permaneceu de pé. Deixa eu te falar, fé funciona para te socorrer, mas é muito melhor ter fé para estar firme. E quando os ventos soprarem, você não ser abalado. Querido, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Deus não deseja a gente andando de socorro em socorro. Deus, ele deseja a gente andando em abundância. Deixa eu te falar, não é porque eu precisei entrar em um tratamento que eu não estou vivendo em abundância. Eu estou vivendo em abundância e em saúde. Isso quem determina é a palavra de Deus. Não são as circunstâncias. E o Espírito Santo já bagunçou tudo aqui. E eu gosto quando ele faz assim, porque ele conhece a tua necessidade. Querido, vale muito mais a pena ficar com os pensamentos de Deus do que com os de Satanás. A gente precisa aprender a parar de pensar demais nas coisas que eles estão fazendo. Quanto mais Satanás vinha com o relatório dos médicos, com o diagnóstico, mais eu pensava acerca do plano de Deus para a minha vida. Porque, querido, é isso que vai te salvar no dia da angústia, é manter os seus olhos firmes no autor e consumador da sua fé, olhando para as promessas de Deus, olhando para aquilo que Ele te disse, para aquilo que Ele te chamou a fazer.
tua voz me chama para andar sobre as águas. É o que nós cantamos. Então aceita o que a voz de Deus chamou para fazer. Então não anda debaixo das águas, anda sobre elas. O nosso louvor aqui em cima precisa ser o nosso louvor aí embaixo também. Quando a gente está vivendo na nossa casa, quando as circunstâncias se levantam, a palavra de Deus, ele é esse firme fundamento. Então, querido, se está difícil, se parece impossível, pega os teus olhos, tira os teus olhos da situação e coloca os teus olhos na palavra de Deus. Amém? Porque, querido, Abraão, ele já tinha cerca de 75 anos, Sara já tinha 65, quando Deus deu a promessa de um filho para eles. A essa idade já parecia impossível demais. Mas olha só, levaram mais 25 anos para a promessa se cumprir. Quando Isaac veio nascer, Abraão já tinha 100. Sara, ela já tinha 90. Todos os dias Abraão precisou continuar crendo na promessa de Deus, ainda que parecesse impossível. Como Abraão conseguiu? Durante 25 anos, vendo o seu corpo, Abraão não foi ficando mais jovem, Abraão foi ficando cada vez mais velho. Aquilo que parecia difícil no começo, ao longo do tempo, de forma natural, já parecia mais difícil ainda. Ei, será que é assim que você está encarando a promessa de Deus para você? Difícil demais, impossível demais. Eu estou ficando velho, não dá mais tempo. Não foi Deus quem te disse isso. Não deixa a impossibilidade ser a voz que diz quem você é. Olha no espelho e diz para você mesmo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E para que a gente fale um pouquinho sobre Abraão e o que ele fez, eu quero te convidar a abrir lá no livro de Romanos, capítulo 4. Oh, aleluia, obrigado Espírito Santo pela tua unção, revelando as coisas ao nosso coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, a mídia também tem a imagem, eu queria pedir ajuda dela. Gente, todo mundo abriu, menos eu fui beber água e não abri, mas está aqui. Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim: quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se. E porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. Sabe, querido, a palavra diz que Abraão, ele creu, independente de como parecia. Outras versões vão dizer, ele creu contra a esperança. Nós precisamos aprender a crer, independente das aparências. Deus, ele não é um Deus de aparência, o que Deus diz é. E às vezes a gente acaba achando que não, talvez significou algo, talvez significava aquilo. Deixa eu te falar, Deus, ele não é misterioso como o povo diz, não. Deus, ele é claro, transparente, seu caráter é bom, ele se revela a nós pelo seu Espírito, não tem mistério nenhum, tudo está revelado de acordo com a palavra e com o Espírito para a nossa vida. Então o que Deus diz para a sua vida é aquilo ali. Desculpa. É aquilo ali. Então Abraão, ele não se moveu por isso, ele se moveu pelo que Deus disse. Se não precisa abrir, mas Isaías 55 vai dizer, olha, assim é a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que eu determinei.
Querido, a palavra de Deus é clara. Aquilo que Deus liberou sobre a minha vida, sobre a sua vida, é uma palavra que tem a intenção de ser realizada. Porque Deus, ele não é caloteiro, como a gente diz lá no Nordeste. Não sei se aqui é essa palavra ou é outra. Querido, quando Deus fala, ele tem a intenção de cumprir aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou para você. Seja no seu quarto, seja aqui na frente, seja através de uma pessoa. Deus, ele não tinha a intenção de te enganar. Deus, ele é justo, é verdadeiro. A intenção de Deus é realizar isso na sua vida. E Abraão, ele sabia disso, querido. Ele cria no Deus. Então deixa eu te falar, confia no que Deus te falou. Se lembra, se você guardou as promessas de Deus, palavras que você recebeu, deixa eu te falar, tira da gaveta. Porque só estão sem se cumprir porque você colocou na gaveta. Quando você puxá-las para fora, colocá-las diante dos seus olhos e se lembrar que eu posso esperar plenamente, absolutamente certo que Deus vai cumprir, você vai ver isso começar a se manifestar na sua vida. Aleluia. Amém, querido? Só que a palavra não diz apenas isso, a palavra diz também que Abraão, ele fortaleceu a sua fé. Olha, eu acho interessante que ele diz: e porque sua fé era forte, ele nem se preocupou. Você está se preocupando? Preocupação está chegando? Como está a sua fé? Abraão disse: olha, eu não estou preocupado não. Ele disse: eu acredito, está feito. É suficiente. Sabe o que é que preocupa a gente? Tentar entender como é que vai acontecer. Aí a gente faz o nosso plano, a gente faz o nosso caminho, a gente vai desenhando, tentando perceber, sabe, a linha. Não, Deus disse que vai fazer. Mas eu acho que vai ser assim. Talvez vai ser por aqui, vai ser desse jeito. Não, gente. É isso que acaba preocupando a gente, é isso que traz preocupação. Nossa única preocupação deve ser permanecermos fiéis e obedientes àquele que fez a promessa. Porque enquanto a gente andar nesse lugar, querido, vai se manifestar. Amém? Abraão, ele fortaleceu a sua fé. Sabe, e antes de todo esse diagnóstico na minha vida chegar, em abril, eu estava na reunião de pastores lá em Campina Grande no mês de março. Acho que o pastor vai se lembrar que o pastor João Roberto, ministrando, ele falou sobre o livro Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida. Gente, quando ele falou, uma nota explodiu assim no meu coração: você tem que ler esse livro. Eu acho que eu quase perdi o restante da ministração, porque meu único pensamento era: quando terminar o culto, eu preciso correr, porque eu sei que mais gente vai querer comprar esse livro e eu preciso pegar logo. Mas, gente, quando eu cheguei lá, não tinha. Aí eu liguei pro pessoal do Verbo Shop lá em Aracaju e fiz: separa para mim, por favor. Sabe, querido, foi obedecer ao comando do Espírito e ler esse livro que me fortaleceu quando a notícia chegou. Quando a informação chegou, querido, eu estava fortalecido. Abraão, ele fortaleceu a sua fé. A palavra diz isso porque e ele nem se preocupou. Nós precisamos fortalecer mais aquilo que Deus disse. Como? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, que vai nos garantir que ele cumpre, vai nos inspirar a continuar acreditando, mesmo independente das circunstâncias, mesmo independente do que estava acontecendo. Amém? Guarda tudo que Deus lhe falou. Eu lembro que eu não fazia ideia do que Deus estava preparando e planejando para a minha vida nos próximos anos. Tudo que eu sabia era que Deus tinha feito uma promessa e que Ele tinha total intenção de cumprir. A gente ia passar um vídeo falando a respeito do nosso projeto para o Canadá, ou no começo ou no final, mas o Espírito Santo me mostrou que Ele é a prova daquilo que eu estou falando para vocês. E eu queria pedir ajuda à mídia para colocar esse vídeo. Olha para esse vídeo e vê não apenas aquilo que Deus nos chamou, mas tudo que Deus estava falando. Shall come to pass. And He has prepared the way. He knows people you don't know. He knows things that you don't know. And He opens doors that you've never seen. O chamado para o Canadá existe em nossos corações desde a adolescência. E foi por causa dele que Deus nos uniu no mesmo propósito. Essa missão tem sido confirmada e anunciada ao longo do tempo. E Deus
vai colocar vocês em um local, para algo específico, para pessoas específicas, para um povo específico. Vocês são resposta de oração. Deus está preparando e forjando em vocês uma estrutura para ir. Porque há um povo que clama. Há uma liderança que precisa. Segundo o maior país do mundo e com grande diversidade multicultural, o Canadá precisa da palavra da fé se espalhando por toda a nação. Apesar dos números apontarem mais de 50% de cristãos em todo o Canadá, a verdade é que lá a fé está cada vez mais abandonada. As pessoas estão seguindo qualquer tipo de doutrina e até mesmo misturando diversas religiões. O país experimentou grandes avivamentos que deram ênfase à adoração e às manifestações do Espírito, mas hoje luta contra a frieza espiritual. Deus diz que Canadá é um lugar muito difícil e as portas são fechadas. E aí uma porta aberta nesse momento, que eu vou mandar missionários para lá. Tempo de ir. Para iniciar essa missão e nos estabelecer na nação, o Senhor nos mostrou a cidade de Winnipeg como porta de entrada. Eu vejo um lugar bem frio. É uma área de Canadá que é frio mesmo. E vocês vão ter de Deus. Nesse tempo, uma das estratégias é voltar para a sala de aula, no ambiente acadêmico, para alcançar os jovens, nos inserir na comunidade local e construir uma carreira que para os canadenses é de grande valor. Ainda em Winnipeg, o nosso desejo é servir auxiliando na Igreja Verbo da Vida local. Os campos estão brancos e prontos para a colheita. E hoje você pode se somar a esse grande projeto de Deus, orando, investindo financeiramente e nos enviando. This couple are going to Canada. Esse casal está indo para ser missionários em Canadá. On a mission. Numa missão para Canadá. Para salvar um povo que precisa ser salvo. Leva esse fogo para o Canadá. Eles precisam. Abençoados são eles que entregam terras e casas. Abençoados são vocês. Vá em nome de Jesus com o poder do Espírito Santo, com a espada na boca, o escudo da fé. Farão grandes obras. Assim diz o Senhor: é esse lugar que vocês pisaram que eu tenho para vocês, e eu enviarei vocês para esse lugar. Canadá aguarda por vocês. Deus está nos levando para alcançar o verdadeiro norte e cumprir o que Ele mesmo disse. O verbo da vida vai para todas as nações e juntos vamos levar fé para o Canadá. Aleluia. Sabe, querido, para mim era impossível duvidar de tudo que Deus disse. Cada uma das palavras há muitos e muitos anos. E o Senhor me falou: olha, filho, cada uma daquelas palavras que você tem guardado e registrado, eu não te dei por acaso. Foi para enfrentar um momento como esse. Todos os dias eu imagino quando Abraão era tentado a duvidar da promessa de Deus, ele se lembrava daquilo que Deus disse. Deixa eu te falar, querido, não precisa de muita coisa não, basta se lembrar daquilo que Deus falou. Uma palavra liberada sobre a sua vida, uma palavra liberada sobre Abraão, e ele creu contra a esperança, mesmo quando parecia impossível. Tudo que Deus diz, querido, como nós falamos, tem um propósito, tem um objetivo: não te deixar parar no meio do caminho, não te deixar duvidar, não te deixar infértil diante da promessa de Deus, mas pelo contrário, fazer você viver e experimentar a bondade dele em cada um dos teus passos. Quero convidar a equipe de música para já ir subindo. E nessa manhã, quando eu acordei sonhando, dizendo para vocês: começa a crer no que Deus disse, colocar o pé do lado de fora do barco. Aleluia.
E aí eu cheguei aqui, a equipe de música estava cantando uma música que diz exatamente isso. Quando nada foi combinado. Mas sabe, Abraão, ele também, a palavra diz que ele nunca duvidou do que Deus tinha dito. Tem uma história que eu quero compartilhar bem brevemente com vocês. Não precisa abrir, ela está no livro de 2 Reis. Que ela diz assim: outro dia, quando estavam reunidos outra vez os jovens profetas, um homem chegou de Baal-Salissa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos de colheita, e algumas espigas verdes. Então, Eliseu ordenou a Geazi: para a refeição de hoje, temos pães e espigas verdes, sirva a todos. O ajudante de Eliseu perguntou: como vamos alimentar os 100 homens que estão aqui reunidos com 20 pães e essas espigas verdes? Eliseu, porém, disse: pode começar a repartir os pães e as espigas, pois assim diz o Senhor: eles comerão com fartura e ainda haverá sobra. E o texto diz assim: então ele serviu, e todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. E quando eu estava estudando sobre isso, o Senhor me disse: enquanto aquele servo questionava, dizendo como é que a gente vai alimentar os 100 homens que estão aqui com esses pães e espigas, enquanto ele questionava, o milagre não estava acontecendo não. Somente quando ele decidiu obedecer e fazer como o Senhor tinha dito, o milagre começou a acontecer. Não podemos perder tempo, querido, tentando pensar se vai funcionar ou não, se vai dar certo ou não. Quando a gente começar a obedecer, a coisa vai começar a acontecer. É por isso que Deus disse: olha, aquilo que eu falei, começa a dar os teus passos em direção àquilo, querido. Não fica parado, não fica sentado, não, assistindo os outros viverem, não. Eu tenho para vocês, vocês são protagonistas da história que eu escrevi para vocês. Existem testemunhos, querido, poderosos demais, que às vezes a gente vê o irmão do lado vivendo. Deixa eu te falar, Deus tem um tão poderoso quanto para você. Para você viver aquilo, para você experimentar aquilo, coisas que você só lia em livros. Deixa eu te falar, Deus está pronto para realizar na tua vida. Basta você parar de perguntar e tentar entender, e assim como Abraão, decidir crer. Que a palavra fala que Abraão, ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. Sabe o que significa? Abraão tinha expectativa naquilo que Deus falou. Nós precisamos de expectativa para tudo que Deus disse. Só desiste, só volta para casa no meio do caminho quem não tem expectativa. Porque quem tem expectativa vai até o fim. Quem tem expectativa vai até o destino final. Nós estamos aqui, a gente trouxe minha cunhada, irmã de Lorena, está ali com a Sofia, Valentina. Era a primeira viagem de avião dela. Imagina como ela estava empolgada e contando os dias para essa viagem. Eu tenho certeza que por causa da expectativa dela, ninguém faria ela desistir de viajar para cá, não. Nós precisamos manter uma expectativa no nosso coração, sabendo que nós estamos absolutamente certos de que Deus, Ele é capaz de cumprir qualquer coisa que Ele prometeu. Não importa o que, querido, vai acontecer na tua vida, não importa a idade, não importa a conta bancária. Deixa eu te falar, eu comecei a dizer sim para esse projeto de Deus, eu não tinha nada na minha conta não, mas eu estou suprido em tudo que eu preciso. Hoje nós temos ido em algumas igrejas, nós temos falado um pouco sobre como se tornar um parceiro, e não é por necessidade não, é por oportunidade de a gente criar possibilidades de se conectarem a esse plano que é de Deus, não nosso. Querido, se você conseguir sair daqui essa noite com essa palavra firmada no teu coração, de que aquilo que é difícil ou impossível para você é simples para Deus, você vai experimentar ainda essa semana de resultados diferentes, de respostas diferentes. Oh, querido, essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Olha para o que está diante de você, olha para o futuro que há diante de você. Comece a rir, comece a se regozijar, comece a me adorar, porque quando você está adorando, seu coração não tem tempo de estar preocupado não.
Eu sou ministro de música também em Aracaju e às vezes a gente percebe quando tem alguém adorando e quando tem alguém que está preocupado com as contas em casa. Não é difícil de você entender isso. Eu nunca vi ninguém preocupado durante o louvor cantando. Mas quando tu está entregue, querido, na adoração, na presença de Deus, essa expressão do teu coração revela que tu está cheio de fé, que tu não está preocupado com o que está acontecendo lá de fora, não. Oh, aleluia! Não deixe a preocupação te roubar. Mantenha a tua expectativa de que Deus é capaz de cumprir tudo que Ele disse para você. Começa a abrir essa gaveta e tirar. Essa é a visão no meu espírito. Eu vejo gavetas sendo abertas, coisas saindo de dentro dela. E porque você decidiu fazer isso, elas vão acontecer. Vai se manifestar, vai chegar rápido, vai chegar fácil, vai chegar recurso. Vai chegar pessoas, conexões para te promover, para abrir essa oportunidade para você. Essa história que eu contei agora diz que um homem veio de fora e trouxe pães para eles. Na Nova Versão Transformadora, o título desse capítulo é Milagre no meio do tempo de fome. Deixa eu te falar, não importa o que está acontecendo, Deus sempre tem alguém que será enviado para te favorecer. Deus sempre tem alguém com aquilo que você precisa. Mas não faz como aquele servo que estava perdendo tempo tentando discutir a ordem que foi dada. Oh, aleluia, o profeta disse, vai lá e distribui. Aí ele vem e fala, mas vai dar? Querido, esquece o mais. Fica com vai dar certo, vai acontecer, vai se manifestar, vai chegar, vai florescer. Querido, é uma decisão de tirar os teus olhos do lugar errado e colocar na palavra. E de entender que nada é impossível para aquele que é o Criador de todas as coisas. Aquele homem, como nós falamos no começo de Salmos, ele disse, olha, de onde virá o meu socorro? E ele diz, meu socorro vem do Senhor, o Criador que fez os céus e a terra. Aquele que fez tudo existir do nada, querido, é capaz de fazer tudo que te prometeu. Porque ao contrário da terra que não era, ao contrário do começo que era nada, veja, Ele criou tudo do nada. Mas você tem uma palavra, e é sobre essa palavra que Ele está criando e trazendo à existência todas as coisas que Ele prometeu para você. Mas é certo que essa palavra que você carrega, pode surgir oposição no meio do caminho, mas esteja pronto para obedecer, independente do que Satanás está fazendo do lado de fora. Porque, querida, a palavra diz que maior é o que está dentro de nós, e não do lado de fora. A tempestade só te afoga se a tempestade do lado de fora vier para o lado de dentro. Se teu coração não tiver em tempestade, não importa a tempestade do lado de fora, tá tudo certo. Não permite que a tempestade do lado de fora entre no teu coração. Guarda o teu coração, permanece em louvor, permanece em gratidão, permanece na palavra, permanece em fé, querido. E você não vai afundar, você não vai parar, você não será engolido. Não tenho medo. Cante isso. Não tenho medo. A minha fé andando sobre o alto mar. Se veja andando no teu milagre. Se veja andando na tua promessa agora. Essa voz, ela te diz nessa noite: mesmo que para vocês pareça impossível, para mim
é algo muito simples. Eu percebo no Espírito alguém aqui que recebeu uma proposta e você tomou uma decisão equivocada de dizer não, e depois se arrependeu, mas te disseram: olha, não volta. Deus está trazendo essa oportunidade de volta. Deus está ressuscitando essa oportunidade perdida. E dessa vez, não demora de responder e não deixa o medo te impedir de responder sim. Eu sei que você andava triste, dizendo: é culpa minha que eu não estou vivendo aquilo porque eu recusei aquela oportunidade. Eu não posso culpar ninguém, eu só culpo a mim mesmo. E não posso mais fazer nada. Você não pode, mas Deus está fazendo agora. E essa oportunidade está voltando. E quando isso acontecer, me procura no Instagram e me conta esse testemunho. Pastor, eu lembro daquele dia que o Senhor foi usado naquele culto, falou que uma oportunidade que eu tinha desperdiçado voltou. Eu aceitei essa oportunidade e hoje eu estou vivendo a plenitude do que eu sonhava. Aleluia. Cheira bracandoroso monoro brochoies. Cheira bracandoroso monoro brochoies. Existe uma unção operando aqui, ressuscitando sonhos e projetos. Cheira malara baixuis. E a cada um desses sonhos e projetos que estão sendo mencionados pelo Espírito agora no coração, a cada um deles eu chamo: volte à vida agora em nome de Jesus. Saia dessa cova agora em nome de Jesus. Eu lhe chamo para fora agora no nome de Jesus. Aquilo que estava morto voltando a viver. E eu falo de projetos. Eu falo de projetos. Deus, Ele é Deus de recomeço. Deus de recomeço, Deus de recomeço, Deus de recomeço. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.